A cidade do Porto é, cada vez mais, aberta a novas culturas e recebe cada vez mais visitantes estrangeiros de diversas partes do mundo. Como turistas ou como residentes, o facto da cidade abranger cada vez mais povos diferentes faz com que a abertura do comércio, por parte de diferentes nacionalidades, tenha uma integração mais facilitada. A investigação por nós efetuada insere-se na cadeira de Semiótica da Comunicação, como trabalho final de avaliação à cadeira. Foi-nos requerida uma análise semiótica a um espaço existente nas ruas Cândido dos Reis, Praça Filipa de Lencastre e a Rua das Galerias de Paris. O objeto de estudo por nós escolhido foi o restaurante Divan, situado na Praça Filipa de Lencastre, na cidade do Porto. Partimos da seguinte questão de investigação: será que a pizzaria Divan mantém uma cultura estritamente turca ou há uma convergência de elementos ocidentais e orientais? Pesquisa é o elemento que transforma ciência, tecnologia, bens e homens em ciência. Realizamos numerosas anotações sobre o que normalmente pareceriam acontecimentos ordinários e procedemos a uma vasta análise semiótica depois do trabalho de campo, analisando através de uma observação participante. Procedemos a uma articulação de pesquisa bibliográfica, trabalho de campo e acumulação de conhecimentos adquiridos nas aulas de Semiótica da Comunicação, lecionadas pelo professor Dr. Jorge Marinho. A República da Turquia tem mais de 9.000 anos de história. É um percurso que cruza 3 continentes, Europa, Ásia e África. Diversas culturas e religiões encontram-se num espaço que junta Ocidente e Oriente. O atual território da Turquia encontra-se na Anatólia ou Ásia Menor. Na história turca é importante distinguir 2 períodos, o período otomano e a República da Turquia. O Império Otomano teve uma grande duração, de 1299 a 1922, sendo um dos mais importantes impérios na história universal. No seu auge, o Império Otomano estendeu-se por 3 continentes, Europa, Ásia e África, dos Balcãs à Argélia. Foi marcante a influência islâmica introduzida pelos sunitas, presente ainda hoje nos símbolos da bandeira turca, a lua e a estrela. Após a participação do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, parte dos seus territórios são invadidos por russos e britânicos. O Império termina e dá lugar à instituição da República da Turquia, processo liderado por Kemal Atatürk, figura incontornável da história turca. Atatürk introduz diversas reformas políticas, sociais, económicas e culturais, de pendor secular e republicano, trazendo à Turquia um modelo mais ocidental. A República da Turquia está em negociações com a União Europeia desde 2005, para uma possível adesão. A mesma alargaria a União ao Oriente. A União Europeia nunca questionou a vocação europeia de Ankara, já que a Turquia integra todas as suas organizações multilaterais, como a OCDE e a NATO, mas a adesão ainda não foi aprovada. A sociedade turca é étnica e culturalmente diversa, com curdos, alevis e arménios a viver no seu país. Contudo, há um grave conflito entre turcos e curdos, sendo que os costumes e tradições dos últimos são duramente reprimidos na Turquia, sobre um povo que representa cerca de 20% da população total do país. O confronto é grave ao ponto de se ter tornado armado. A centralidade geoestratégica da Turquia confere-lhe uma importância vital no cenário político internacional. Na esteira de Canevaci, a cidade é, sobretudo, a lembrança de lugares e acontecimentos nos quais participamos como atores ou espectadores. Todas as coisas são objetos com os quais nos identificamos e que têm o poder de nos condicionar e regular no mapa mental que fazemos da cidade. Por consequência, quando fruímos determinado espaço, estamos ao mesmo tempo a ativar pedaços da memória e da história das nossas vidas. No restaurante Divan, a componente da recordação de uma cidade está bem presente, e essa imagem é reafirmada constantemente pela presença de diversos objetos que nos transportam a todo esse lado do registro coletivo, com incidência na cultura turca. No Divan, este discurso está intimamente ligado à memória da Turquia, país natal do gerente e de alguns funcionários, e à recriação de um ambiente que lhes é familiar. Por conseguinte, a posição de alguns autores, como Gautier e Baudrillard, entre outros, que preconizam uma certa alienação das pessoas neste tipo de espaços, depara-se bastante correta, uma vez que a cultura turca não agrada a todos os cidadãos e o cliente apenas desfrutará do ambiente do restaurante Divan, caso sinta o mínimo de ligação à Turquia.
perde clientela em relação, por exemplo, a um centro comercial, um espaço pensado para as massas e com uma tendência fortemente comercial, algo que não se vê no nosso objeto de estudo. A Pizzaria Divã é um espaço onde o convívio é feito rodeado de uma beleza condicionada, regrada e harmoniosa. Não corroboramos, portanto, a linha de pensamento de alguns investigadores que argumentam que o restaurante é essencialmente um não-lugar, no sentido que não existe interação entre as pessoas. O divã é, até certo ponto, um local único neste tipo de espaços, devido a uma coexistência transgeracional entre indivíduos de várias culturas e estilos de vida e à presença de produtos e serviços de qualidade. Além disso, é manifesta a dicotomia entre a memória do passado e a cultura transnacional contida na concepção e utilização do espaço, na presença de televisões e routers de ligação à internet. Traduz-se também, a nosso ver, num espaço de utilização gradativa e diferenciada, de excesso quando associada ao ritmo frenético do estilo de vida ocidental, da não-ação quando emerge um sentimento contemplativo. Para atrair o consumidor, a oferta deve ser criativa, ter beleza, funcionalidade, diferencial e preço acessível. A ideia passa por estimular todas as sensações humanas, tais como a visão, o olfato, o paladar e a audição. Os espaços deste restaurante poderão ser analisados segundo as definições de Osmond. O autor propõe uma distinção entre dois tipos de espaço, os socióptos e os sociófagos. Um espaço sociópto pode ser definido como um espaço que provoca o contacto. Por sua vez, um espaço sociófago pode ser definido como um espaço que diminui o contacto entre os indivíduos. Aplicando estas noções ao nosso objeto de estudo, podemos distinguir dois espaços socióptos e um sociófago. Consideramos como espaços socióptos a sala comum de refeições e a sala de convívio dos funcionários. São espaços que, ao terem bancos corridos e pouca delimitação do espaço correspondente a cada cliente, favorecem a interação entre as diversas pessoas. A grande iluminação da sala comum, provocada pela abertura das janelas, e o esquema cromático favorece igualmente o contacto. Para estudar a cromática usada na pizzaria, procuramos saber primeiro as funcionalidades do design e da cor nos espaços. Burdek diz-nos que o design é uma disciplina que não produz apenas realidades materiais, mas também alberga funções comunicativas. Uma característica fundamental da comunicação é que as informações não são transmitidas, mas sim construídas. Neste caso, fatores situacionais, socioculturais ou pessoais são levados em conta, por influenciarem o processo de construção comunicativa. Assim, e citando Mallard, o ambiente construído é, por si só, um sistema de comunicação, uma vez que através dele são veiculadas diversas manifestações do imaginário coletivo. A cor é um dos principais elementos arquitetónicos criadores do espaço psicológico. O espaço arquitetónico é um elemento que se molda e transforma pela luz que o revela. A arquitetura caracteriza-se por criar espaços que causam nos indivíduos reações emocionais e físicas, de bem-estar, de conforto e até de calor e frio. Ora, a cor tem uma contribuição grandiosa nesse sentido. As sensações causadas pela aplicação de determinada cor em determinado espaço é um dos principais fatores de como nos relacionamos com os ambientes e o que eles transmitem, proporcionando assim a alteração do estado de espírito de cada indivíduo. Neste trabalho analisamos o código cromático do restaurante, onde realizamos um levantamento da cor das paredes, tetos e outros elementos da Pizzaria Divã. Na fachada do restaurante predomina o vermelho, cor da bandeira da Turquia. A identificação da pizzaria presente na janela traz, por si só, um símbolo da bandeira do país que aquele restaurante afirma apresentar. A estrela, ou, neste caso, as estrelas, que, em conjunto com a lua, representam a ascendência islâmica do país. Para contrastar com o Oriente representado, um grande menu, bem ao estilo ocidental, amarelo e violeta, com um traço ondulado horizontal pelo centro, a tender para uma ascensão positiva, da esquerda para a direita. A ondulação laranja pareceu-nos sinónimo de uma espécie de onda de calor, de exótico, mais tropical. Ora, a partir do centro, o cliente tem uma visão geral dos pratos servidos no restaurante, onde se destaca o tradicional kebab. Os menus de mesa, por sua vez, não apresentam as cores daquele da entrada, remetendo-se ao branco, no qual são sobrepostos ícones dos pratos servidos, que englobam a comida tradicional turca, o snack mais ocidental e até a pizza comum italiana, já que a turca tem a particularidade de ser enrolada. A partir da interligação de preços, tipo de comida e pelas declarações do Zé,
um dos funcionários do estabelecimento, descortinamos o público-alvo, jovens estudantes e pessoas com um estilo de vida mais acelerado, que procuram comidas mais rápidas, mas também variedade, através de pratos com um aroma agradável que estimula o olfato dos clientes, cativando-os. O piso térreo do divã é uma extensão da entrada, conjugando elementos referentes à Turquia com outros tradicionalmente ocidentais. A nível cromático, dividimos o resto do chão em duas metades, a superior e a inferior. A primeira continua o tom vermelho na fachada do edifício, embora mais vivo desta vez. Sobre esta cor está a tinta branca, disposta em linhas aleatórias, como se tivesse sido atirada ao acaso. Contudo, importa ressaltar que este acaso dá às linhas um aspecto ondulatório. Aliás, em certos locais deste piso, o conjunto de linhas dá o aspecto de uma plantação que se estende pela parede até ao teto. Aqui se dispõem ícones de cenas rurais turcas, o que nos leva a associar o estilo de pintura na parede como uma alusão aos campos e cenários representados nesses mesmos ícones. Por sua vez, a segunda metade do primeiro piso é totalmente ocidental. Esta parte inicia-se na tijoleira do chão até metade da parede no hall de entrada. A zona da cozinha, que ocupa boa parte do piso, adota um estilo ocidental. O restaurante divã é decorado com tapeçaria antiga, sofás coloridos, panos nas paredes e tecidos entrelaçados no teto, que dão a este espaço uma realidade exótica pouco presente na cidade do Porto.